Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter. Estamos em mais um programa, em um bate-papo, Papo de Liga. E hoje recebemos uma personalidade, né? Não considero ele nenhum convidado, a personalidade. Estou aqui hoje, professor Arthur, mais conhecido como The King. Tá Muito certo. obrigado pela presença, muito obrigado por acreditar aí no nosso projeto, no nosso convite, e que você tenha uma participação muito legal. Você que vai trazer muita coisa importante para a gente, interessante. Professor Arthur, muito bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? E afinal, não é sempre que a gente é convidado para um projeto, né? Novo e que venha provavelmente alcançar a nossa comunidade odontológica, graduandos, graduados e professores, e uma pessoa especial como você aqui para nos orientar e nos conduzir nessa Muito obrigado. mais um projeto. Vários outros nós já tivemos que foram abortados, mas dessa vez vamos fazê-lo tocar para frente. Na verdade, quando a gente começou esse projeto de Papo de Liga, eu solicitei para a gente falar com os professores, né? Porque eu queria fazer aquilo que a gente sempre sonhou, né? De tentar fazer um podcast e de conversar algumas coisas. Lógico que o nosso formato era muito diferente desse formato, né? Mas a gente consegue adaptar bem e fazer com que a nossa conversa seja muito produtiva. Professor Arthur, o senhor com toda a sua experiência aí, né, na graduação, eu gostaria de saber o que o senhor acha da participação das ligas, seja ela qual for, né, não especificamente uma liga de cirurgia, nesse acompanhamento da evolução do formando. Né? Como é que a liga entrou nessa coisa e o que ela pode contribuir para o formando do acadêmico? Então, as ligas, na verdade, houve um tempo que elas existiam, eram mais fortes, depois deu uma parada, né, deu uma diminuída, e agora a gente está vindo ouvindo e observando o ressurgimento, eu diria, das ligas. Né? Eu acho que o propósito de uma liga, né, dentro da odontologia, de qualquer outra profissão, seria direcionar os seus integrantes dentro da graduação para buscar novos conhecimentos, começar a aprender a formar um network, né, entre os seus, certo? E poder divulgar isso. E não ficar preso só à graduação. Né? Eu acho que a liga se estende além da graduação. Né? Ela deve ser levada depois para o seu campo profissional, para o seu campo acadêmico, se aquela pessoa for trabalhar na academia. Né? Então, eu acho importante no sentido de você poder aproveitar e aprofundar e divulgar os conhecimentos e aquilo tudo que existe no momento da odontologia, no nosso caso, né? Seja qual for a liga. Né? Então, a gente tem na odontologia ligas de diversas especialidades, né? Seja ela dentística, endo, pério e implante. Dentro do conhecimento específico de cada um, os alunos acabam se distribuindo, né, de uma hierarquia de uma liga. Você também acha que essa função que eles têm de organização, né, de gerir, né, de um presidente a um secretário ou a qualquer. Você acha que isso também pode influenciar de uma maneira de o aluno estar aprendendo a gerir alguma coisa? Você acha que isso também ajuda o graduando? Isso ajuda qualquer um, né? Até para dar uma acalmada em algumas vaidades, que a gente sabe Sim, disso, sim, né? sim. A hierarquia é sempre importante dentro de uma organização, né? E nesse momento você consegue observar, você consegue perceber, né? Quando você monta uma liga, um congresso, como a gente também se envolve dentro da faculdade, que alguns se destacam mais, outros menos, né? E nessa hora você também consegue perceber algumas fogueiras das vaidades que existem ali, né? E isso acho que é importante para eles se organizarem, né? E ao mesmo tempo, naquele momento, eles começarem a perceber as suas aptidões, as suas afinidades, a ponto de um tem uma tendência a mexer com a secretaria, a se organizar, outro gosta de conversar, fazer network, procurar novos assuntos, vai trabalhar mais para a parte científica de um evento. E eu acho importante isso no sentido de você conseguir já até criar as afinidades de quem está trabalhando dentro da liga ou de um congresso, ou seja, do qual for a forma de organização que você está propondo.
Eu acho bacana isso, eu acho bastante importante, porque você cria aptidões, você observa habilidades. Você tocou um ponto importante que eu ia, após falar sobre as ligas, eu ia falar sobre os congressos. O quanto que um congresso acadêmico é importante nessa formação também. É um outro molde de formação relacionado às ligas, talvez com um período, sei lá, maior ou um período menor de ação, mas o que isso potencializa no acadêmico? Ou como a experiência que a gente já teve, né? Ou isso potencializa mais para o docente que acompanha? Como é que é essa equação do congresso para o aluno? Olha, para mim o congresso, a gente é meio congresseiro, né? Vamos dizer assim, a gente gosta de se envolver com isso daí, acaba se envolvendo, a gente reclama. Fala que não vai fazer. Fala que não vai fazer e no fim a gente descobre que não sobra quem tem que fazer. E sobra para fazer. Tem que fazer. Tocar o barco. Ninguém quer fazer, mas a gente faz. Mas o congresso, eu acho que qualquer congresso, né? Eu acho que é importante que você... Isso mudou um pouco na odontologia, na nossa odontologia, pelo menos, né? É aquele espaço que você vai encontrar diversas especialidades, diversos profissionais, dependendo o tamanho desse congresso, diversas empresas que têm seus produtos e as suas tecnologias novas, recentes, e você consegue agregar isso num momento só, né? Você não fica preso a uma única especialidade, a uma única fração daquela sua profissão, do ensino. Então, quando você consegue abrir a mente, você consegue ter outras experiências, e quando a gente fala em congressos dentro da faculdade, dentro da universidade, a gente consegue trazer gente de fora, né? Isso é muito importante, porque dentro da faculdade, dentro da sua escola, você acaba passando os seus 4, 5 anos, seus 8, 9, 10 semestres, tendo informações daqueles seus professores, são sempre os mesmos, né? Modo de falar, cada um tem a sua linha de pensamento, a sua linha didática, o seu ponto de vista daquela profissão, daquela especialidade. E quando você abre um congresso para congregar, né, para trazer mais gente de fora, principalmente, você dá essa oportunidade para conhecer outras opiniões, conhecer outras formas de poder fazer o mesmo procedimento, chegar no mesmo resultado, diferente às vezes, e às vezes melhor, enfim, não importa, né? Então, essa importância eu acho legal. As ligas, onde assim, têm o mesmo papel, mas dentro de uma especialidade. Ela se restringe. Exclusiva, né, para aquilo, né? Exclusiva, claro que hoje em dia as coisas são todas interligadas, né? Na verdade, é difícil você ter uma especialidade que sobreviva sozinha. Exatamente. Na verdade, acho que quem pensa que só a sua especialidade, só o seu campo de atuação vai resolver tudo, não é bem isso, né? Mas então, o congresso não. O congresso você consegue ampliar isso aí, você pode absorver outros conhecimentos, outras cabeças, outros professores, outros profissionais. Eu acho isso é muito enriquecedor. É rico, né? O aluno ganha. Exatamente. Vai depender muito do aluno. E quem se envolve com esse processo, né, sai sempre ganhando. Não tem como perder. Ele pode até naquele momento achar que perdeu, que cansou, que foi desgastante e tal, mas não. E é difícil você conseguir, às vezes, passar isso para eles, né? É muito difícil, às vezes, passar isso para eles. Né? Tem alguns que têm uns objetivos aí que entra para a comissão porque ele quer ganhar aquele curso, né? Exatamente. Ou são por até status, coisa pobre, que é para botar no currículo, né? Eu fiz parte da comissão, exatamente, né? Quer dizer, isso é importante, ajuda a desenvolver lá na frente. Tá bom, não tem problema, é verdade. Mas a coisa é muito maior do que isso. E claro que a gente vai perceber isso lá na frente e a gente tenta passar isso naquele momento para eles entenderem isso, né? Eu acho muito legal. Bacana, a gente lá na nossa universidade, a gente trabalha sempre em clínicas multidisciplinares, né? A gente está sempre se ajudando durante a clínica e muitas vezes trabalhando junto. Dentro dessa visão que você tem, professor Arthur, The King, não podemos deixar claro, né? O que você acha que é a maior dificuldade dos alunos em clínica? O que eles têm de mais dificuldade de entendimento? Seja questões de protocolares, de seguirem protocolos, de dificuldade de não ter talvez o material correto para o momento exato. Qual seria a maior dificuldade do acadêmico?
Eu acho que cada acadêmico é um acadêmico, nós sabemos disso. Né? E às vezes a gente vê que a maior dificuldade às vezes é a falta de vontade de alguns. Né? A gente percebe isso. Muitos ali estão ali... parece que esquece que eles estão pagando, que eles estão ali, tem que aproveitar aquilo, aquele momento para poder desenvolver, né? E tentar se organizar de forma a poder executar aquilo depois de forma profissional lá fora. Né? Exatamente. Alguns estão em determinadas clínicas, mas eles já sabem que vão ser bucomaxilofaciais. Isso, que são buco. Eles querem ser buco. Mas para que eles vão ter que aprender a fazer uma massinha num dente para fechar um dente? Né? Por quê? Se eu já sei que eu vou ser determinada especialidade. Né? Então, isso às vezes bloqueia esses alunos, bloqueia alguns alunos. Quanto a material instrumental, isso a gente sabe que alguns podem ter suas dificuldades financeiras, eles se organizar e tudo mais. Né? Mas eu vejo que a maior dificuldade que eu vejo entre alguns ali é realmente, às vezes, parece que querer terminar aquilo como se aquilo fosse uma obrigação. Né? E aquilo não é, às vezes, uma obrigação. O cara tinha que fazer aquilo porque gosta. Ele está fazendo faculdade, está pagando faculdade. Ele escolheu aquele curso por ele. Né? E, às vezes, no meio daquilo tudo, eles não conseguem ver o todo. Né? Eles ficam vendo só ali, ó, às vezes, querer ganhar nota ou coisa parecida. E, às vezes, se resume isso, no meu ponto de vista, sabe? Falta um pouco de vontade de observar aquilo como uma coisa maior lá fora, né? De levar aquilo lá para fora. E a gente, como professores, né? E vislumbrando e olhando para isso, existe uma fórmula para se minimizar isso e mostrar, né, que aquilo é muito importante? Existe uma fórmula para isso? Ou cada vez mais isso está começando a fugir do controle? Bom, aí tem os dois lados, né? Nós temos que pegar. No ponto. Eu respeito muito os alunos, tá? Eu vivo fazendo isso. Você sabe que a gente conversa muito. A gente conversa bastante sobre isso. Né? Eu acredito que todo aluno tem seu potencial. Né? Eu vejo isso na faculdade. Eu falo assim, né? Às vezes você pega um aluno que você não dá nada por ele, ou você, naquele momento, você fala que ele não se desenvolve adequadamente naquele momento, por algum motivo. Muitas das vezes tem motivos particulares, sim, pessoais, familiares, a gente às vezes não consegue se envolver com esse aluno ou saber tudo aquilo que está acontecendo. Né? E lá na frente, eu costumo falar, eu tenho colegas meus de 40 anos atrás, 45 anos atrás, que durante a faculdade você fala, cara, e o cara hoje está bem pra caramba, e aquele que era na faculdade, tirava a nota e tal, foi mais um. Né? Às vezes você nem sabe dele, né? Então, veja, primeiro você tem que, no meu ponto de vista, você tem que valorizar aquele aluno como um potencial. E aí precisa do professor. Né? Você, como professor, você tem que conseguir ver esse potencial nesse aluno. Tentar dar para ele as condições para ele desenvolver e tentar orientá-lo. Né? E não simplesmente julgá-lo naquele momento ou simplesmente taxá-lo já de alguma forma. Né? Então, acho que você tem que procurar métodos, né? E isso a gente procura fazer, desenvolver, estimular, fazê-lo de alguma forma se organizar, né? De dar obrigações, digamos assim, para eles, de forma que eles possam se motivar e se preparar para uma aula, fazer as reuniões, seminários, enfim, planejamentos, que a gente costuma tentar fazer isso lá, e nisso você é muito bom, você sabe disso. Você é muito bom. Nossa, invejo muito o Dr. Walter na cirurgia, isso aí um dia eu chego lá, um dia eu vou chegar lá. Realmente isso de você, de certa forma, você às vezes, você também é bom nisso que eu vou falar agora, aterroriza aquele aluno, né? É verdade. Mas ele lá na frente ele vai saber que aquilo ali foi bom pra caramba. Né? Eu sei que naquele momento ele fica ali, quando fala assim, o Walter chega, pega a panorâmica, vai lá e fala, vem cá, me fala. Na hora que fala isso, aí você vê os caras tudo arrepiados. Né? E realmente, mas é uma forma que você tem, que você encontrou e você chega no seu objetivo. Né? Então, isso, você naquela hora você não está aterrorizando. Pode até parecer que está aterrorizando tal, e tudo mais, botando ele contra a parede, mas é isso que ele vai encontrar lá fora, no dia a dia, na hora que você anestesiou, abriu, o paciente começou a dar um problema ali, o negócio não sai, ele começou a passar mal. E aí? É aquele terror mesmo, é aquilo ali, você tem que resolver, não vai ter alguém chama, espera um pouquinho, vou mandar um zap aqui, ver se ele responde. Não dá. Então, isso faz parte
do estímulo, digamos assim. Pode às vezes parecer um estímulo negativo naquele momento, ou um estímulo muito de organização, manda isso, manda aquilo. Ou da cobrança, de cobrança exagerada também. Né? Exatamente, parece uma cobrança exagerada, mas não, você está preparando, você está estimulando aquele aluno. E é isso que você tem que fazer no seu dia a dia. E também depende do professor. Tem professor que às vezes não está com toda essa vontade, quer só cumprir tabela e tudo mais. Então, existem os dois lados. A gente pode até colocar que existem alguns fatores que vão trazer essa deficiência. O professor é uma, o aluno também é outra. E eu acho que a gente podia colocar também que uma coisa que eu sinto muita falta é a deficiência da procura do lado científico, né? Da pesquisa científica. Não estamos falando de monografias nem de TCC, mas daquela pesquisa direcionada para um determinado caso. Você apresenta um caso para o seu aluno e ele não desenvolve ou não vai buscar coisas científicas. Você tem essa mesma visão ou eu estou exagerando muito? Não, você não está exagerando, não. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer minhas pesquisas, né? Eu gosto de desenvolver, às vezes, algum tipo de trabalho, alguma metodologia. E nesse ponto, talvez, quando você pega, e é o que a gente tem percebido hoje, quando você fala em trabalhar muito com clínicas, né? E claro que clínica é importante, é óbvio que clínica é o que você vai atuar lá fora, mas a gente perdeu um pouquinho, às vezes daquela especialidade e momentos de você desenvolver determinados conhecimentos básicos, né? Então, a coisa é colocada como ele tem que fazer uma faceta. Ele tem que fazer uma faceta de porcelana, de resina, seja lá do que for. Como ele vai chegar lá? Ou por que o produto A, B ou C vai ser indicado melhor ou não, que vai partir de uma base, né, que deveria partir de uma base, de um conhecimento mais básico, acaba se perdendo. Né? Então, você estimular um aluno, às vezes, fazer um trabalho, um estudo, isso a gente está vendo cada vez mais. O nosso congresso lá, digamos assim, é pequeno, e eu tenho acompanhado isso desde 2018, por aí, o quanto de apresentações vem diminuindo, né? A ponto da gente ter que começar a propor, de repente, uma obrigatoriedade do aluno formar um painel para poder apresentar no congresso. Ou fazer uma troca, né? Exato, por nota. Fazer uma troca por nota. Né? A que ponto que a gente estimular nesse sentido mesmo, né? Você tem que cobrar nesse sentido. E isso deveria ser dele, né? Isso, na verdade, a universidade é um dos tripés da universidade, né? Que é pesquisa, né? Não é se você entrar lá e sair com um diploma para você poder executar um determinado trabalho, serviço ou produto. A pesquisa é um dos tripés. É você dominar ou procurar conhecer aquele material ou aquela técnica que você tem, né? E isso nos últimos anos, a gente, se comparar, eu sou jovem um pouco há mais tempo que você, você sabe disso, né? Eu sei disso. Eu sou jovem um pouquinho mais tempo que você. Antigamente, para você conseguir chegar e obter uma determinada informação, um determinado conhecimento, era muito difícil. Hoje, cada vez mais eu admiro os meus professores, os meus mestres, doutores que fizeram mestrado, doutorado, monografia naquela época. Hoje não, hoje você tem os seus Word, você tem o computador, você põe na inteligência artificial e já te entrega o trabalho pronto, né? Coisa mais maravilhosa, né? Se tiver dificuldade, você procura aquele professor Alípio, que sabe tudo. Esse também. Esse também sabe tudo. Esse você vai lhe dar as dicas, te orienta e manda para lá, né? Mas, enfim, hoje o conhecimento aumentou, né? Hoje você procurar as coisas ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo o volume de informações que você tem é tanto que você não consegue absorver de uma forma consistente, e ela é imutável, todo momento está aparecendo coisas novas, né? Então eu não sei se isso, a fartura de conhecimento e a história de você, o jovem, não é só jovem, mas acho que todos nós, né? Aparentemente ter tudo a um toque ou a dois toques, parece que as coisas você sabe tudo. E aí você começa a pegar alguns conhecimentos que não são tão fundamentados, né? Ou não são tão consistentes, né? De certa forma, os fakes, né? Digamos assim, que são jogados e você começa a... Você não precisa, para que eu vou pesquisar? O professor A, o influencer B já mandou, já fez e tudo, mas aquilo vira uma verdade naquele momento, né? E, de certa forma, não te estimula, talvez, a buscar aquilo.
E as pessoas cada vez mais querem resultados e resultados rápidos, né? E quando você pensa em pesquisa, em desenvolver trabalhos, conhecer materiais, produtos e técnicas, normalmente não é resultado rápido. Exatamente. Né? Não é resultado rápido. E nem sempre tem um resultado, ou aquele resultado que você queria. Né? E as pessoas hoje são imediatas, querem tudo naquele momento e de pronto uso. Né? Então, eu acho que isso talvez, de alguma forma, desestimula. Né? Apesar que a gente sabe que tem a ciência correndo por aí fora, é lógico, né? Mas, enfim, nos bancos universitários que são... E você acha que, se a gente juntar tudo isso que a gente comentou até agora, pode ser uma direção para a dificuldade do graduando, principalmente, em fazer diagnóstico? Que talvez, na minha concepção de visão de graduação, talvez um dos maiores problemas do graduando é não conseguir fechar um diagnóstico. Ele talvez às vezes tenha todas as informações, mas não consegue direcionar. Você acha que a falta científica, né, de se buscar mais opções, pode estar relacionado com essa deficiência? Ou realmente ele é preguiçoso, ele não quer saber, ele quer o imediatismo, não precisa fazer diagnóstico, ele olhou, ele acha que aquele já sai fazendo? Bom, até os planos de saúde estão sofrendo com isso que você acabou de falar, você sabe disso, né? Exatamente. Não é odontologia, é medicina e muito provavelmente todas as áreas ou as outras áreas. Né? Então, se hoje vai a um profissional, ele não te toca. Né? Ele te dá meia dúzia de exames, exatamente. Você vai fazer os exames. Né? E você volta lá. Aí, quando volta os exames... Ele lê os exames? Ele procura ler os exames, talvez chegar a alguma conclusão ou pedir outros exames. Né? E isso de uma forma muito vaga. Né? Então, o sujeito não consegue juntar o Lé com o Cré. Né? Eu costumo falar que um dia, e isso não é, infelizmente eu acho que vai ser real, se é que já não é real, o sujeito vai entrar numa cabine, você lembra que você fez foto 3x4? Pô, fiz. Você ia lá no shopping, botava moedinha. Você punha moedinha, eu comprava o ticket, não lembro. Tipo um lambi-lambi mais atual. Lá, ela fazia aquela fotografia, você pegava lá, cortava depois e colava lá no seu para fazer o RG. Sim. Então, não está longe que o cara vai entrar no shopping, vai sentar numa maquininha dessa, né? Vai botar a mão aqui, aquilo lá de alguma forma vai te escanear, tirar o pulso, e vai te dar um diagnóstico. Para que eu vou estudar? Para que eu vou fechar? Né? Só que a coisa é maior. Né? No dia a dia da gente aqui embaixo, a coisa é maior. Isso lá em cima, quando estiver fechando esses grandes diagnósticos, existe essa possibilidade. Só que o cara que está estudando aqui, para que ele vai se preocupar com isso? Se hoje eu pego um... Né? Então, acho que isso tudo está ajudando ou dificultando, talvez, esse interesse de você conseguir fechar diagnósticos, fechar projetos, talvez em outras áreas, né? Enfim, né? A gente fala em diagnóstico na nossa área, porque a gente está ali e tal, mas a parte de saúde, como é? O cara não sabe, porque está deixando isso para a área de tecnologia, de exames, que é importante, bacana, legal, não tenha dúvida disso. Né? Mas isso eu acho que favorece esse... eu acho que é uma das deficiências que a gente tem, né? Muitas vezes eu acho que a culpa não é só do aluno, mas também do professor, né? De talvez não enxergar que ele tem dificuldade naquela questão do fechar diagnóstico, fazer um plano de tratamento. Sim. Né? E muitas vezes ele vai sair da faculdade sem saber diagnóstico. Isso é uma realidade, sem saber fazer plano de tratamento. Né? Como é que a gente pode fazer uma projeção de tudo que vem, de tudo que a gente vê diariamente, desses anos todos aí na graduação, para as nossas pós-graduações, né? E para os nossos futuros profissionais, especificamente da odontologia? A gente sabe que a deficiência é geral, né? Hoje você vai num plantão 24 horas, num médico 24 horas, num hospital no PS, você não sabe qual tipo de atendimento você vai ter, se aquele cara está capaz de poder de dar aquilo que você necessita. Então, como é que a gente pode projetar isso daí? De novo, né? As pós-graduações, vamos lá dentro da nossa área, já que você falou, né? Hoje o sujeito, ele sai da faculdade... Como eu te falei até, na graduação, se bobear, o aluno, ele já está com
a sua especialidade na cabeça. Eu vou ser endodontista, eu vou ser cirurgião, eu vou ser... Então, começa por ele, já começa a fugir de lá. E hoje ele vai para o mercado, né? Nas boas épocas, a gente não poderia direto cair numa especialização, havia uma necessidade de um tempo, né? Um período de adaptação. Um período de adaptação que eu acho muito importante, porque você às vezes acha que você vai... Puxa, adoro criança. Como criança bacana. Como foi fofinha a minha pediatria, cara. Nossa, adorei. Rapaz, lembro até hoje os meus dois pacientes da pediatria. Se bobear, a mãe dele até hoje é cliente minha lá no consultório. Você também é verdade. É verdade. Sério? Sim, Sério? O garoto mora no Japão faz um tempo já, tá lá pra vida. Tá. Olha só que bacana a pediatria. Era fofura, lindo, cara. Mas na hora que você cai no dia a dia, você descobre que aquilo de repente é desgastante ou não é feito para você, né? Então, esse tempo de clínica que você teria entre poder sair de uma faculdade, digamos assim, uma graduação, para cair no mercado de trabalho e perceber o que aquele mercado te oferece, se você realmente tem o amor por aquela atividade específica, ou, poxa vida, ou não é tão fácil assim, não é bem isso que eu queria, é necessário. Mas hoje não, o aluno já sai, já cai numa especialização e o contrário é muito mais triste ainda quando você percebe que, nem sei se deveria falar isso aqui, né? Mas a gente vê às vezes cursos de especialização já arrebatando alunos da graduação no último semestre, porque o mercado da pós-graduação, e é verdade, o mercado está saturado também. E aí a gente começa a ver que uma coisa leva a outra, quer dizer, como é que pode... Né? Um aluno que nem sequer foi graduado, terminou sua graduação, de repente já está começando a participar com um objetivo lá na frente. Então, não tem tempo, cara. Não tem tempo. O cara já quer se especializar naquilo. Aí hoje, nos últimos anos, a harmonização, essa febre de que pela beleza, não sei o quê, a estética é fundamental. Pô, claro que a estética é fundamental. A estética é muito fundamental. A gente pode falar isso. Óbvio. Nós dois aqui no vídeo hoje. Pois é, você vê, né? O diferencial da estética. É, diferenciação. Né? Perfeito. Isso aqui. E outra coisa, nós somos professores nota 5, só para te avisar. Virou 10. 5 mais 5 dá 10. É 10, cara. Nós não somos 4.9. Não, 4.9 é outro nível. É outro nível. Parece que não, mas é uma verdade. Fazer o quê, né? Mas esse apelo que tem pela estética e tudo mais, poxa, está trazendo resultados que a gente está vendo aí toda semana, infelizmente, na mídia e tudo mais. Não vou nem discutir que há outros interesses por trás, não vamos entrar, não vale nem a pena entrar. Né? Mas a gente sabe que esses resultados, essas coisas são o quê? Desse atropelo. A pessoa não tem como maturar, rapaz. Acho que não dá tempo, né? Qualquer conhecimento, qualquer aprendizado, existe uma maturação. Exatamente. Não tem jeito. Não adianta você querer passar por cima, você precisa maturar aquilo. Né? E nós não temos... Hoje em dia a gente não consegue ter essa possibilidade, a mídia não permite ou exige. Você como pessoa, não é questão de aluno, de graduação, nem nada, mas isso envolve as pessoas se tornam ansiosas para obter resultados, para ter resultados, seja eles quais forem. Né? Até os seus pacientes, o cara quer ter um rosto bonito, ele não olha mais se o cara é formado, se não é formado, como ele foi formado. Não, ele vai lá, opa, tá lá, esse cara tem 1 milhão de seguidores, 10 milhões, eu vou lá, ele não olha. Essa é a referência. Então, mesmo, né, não é, você como tem os graduados, tem os pós-graduados e tem o outro lado. Então, a busca de resultados imediatos, eu acho que a gente está vendo, estamos tendo agora as consequências, nós estamos tendo as consequências, no meu ponto de vista. Bom, mudando um pouco de segmento, eu queria falar... Você falou de especialidade, né? Eu gostaria de saber como é que você vai e como é que apareceu na sua vida o cirurgião pediátrico. Como é que você se fez como cirurgião pediátrico, se denominou... E como é que vai começar? Vai ser uma especialidade? Vai ser atualização? Me fala um pouquinho, como é que apareceu a cirurgia pediátrica na sua vida? Na minha vida? Bom, primeiro eu sou um cirurgião. Todos nós somos cirurgiões. Né? Nós somos cirurgiões dentistas. Exatamente. Né? Queira ou não queira, a gente faz cirurgia no elemento dental. A gente abre, corte, restaura o dente. Daí vem tudo. É a mãe da odontologia, vocês queiram ou não queiram, é a dentística. Né? E somos cirurgiões, então isso já é meio caminho andado. Quanto a
cirurgia pediátrica. Eu gostaria de saber muito. Então, vai ser uma especialidade futuramente. Eu espero que não seja uma especialidade da cirurgia pediátrica. Isso aí surgiu de brincadeira, você sabe disso. Na verdade, nós somos clínicos. Eu sou um clínico, né? Já trabalhei em pediatria. Atuo na pediatria se precisar, que eu falo. Se atende crianças, se ela deixar, eu atendo, não tenho problema com isso. Né? Mas não é meu foco, não é minha especialidade. E na faculdade, a gente, como você falou, a gente trabalha muito com clínica. Né? Acho que tem um lado bom, de certa forma, que você desenvolve e você observa várias vertentes, até de outras especialidades que você já não estava tão afim e você agrega. A gente se atualiza. Você se atualiza. Se atualiza. Sim, todos os dias. Não tenha dúvida, você se atualiza. A ponto de se atualizar, desenvolver técnicas e especialidades. Você desenvolveu uma técnica de cirurgião pediátrico. E eu comecei o quê? Trabalhei já faz uns 2 anos para cá, que eu toda hora eu já peguei uns 3 ou 4 semestres que eu atuei junto com a professora Fabi, nossa pediatria lá na faculdade, né? E por um acaso dos acasos, eu atuei mais quando eram extrações. Aí eu comecei a brincar que eu era cirurgião pediátrico. Isso acabou pegando, né? E isso pode ser desenvolvido. A gente podemos fazer uma liga disso. Não é só de cirurgia. Cirurgia pediátrica. Tem a liga da cirurgia de bucomaxilo, né? Aí vai fazer a liga. O que você acha? Você vai coordenar ela? Podemos. Se você estiver junto, a gente faz. Você gosta de coordenar liga, congresso, né? Sou muito coordenador. Muito legal, Arthur. Muito legal. E esse tipo de coisa é que enriquece a gente. Exatamente. E às vezes você fala assim, né? Pô, cara, por que você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Porque professor. Então a gente brinca, né? A docência, né? Você dá aula, você vai encontrar gente que foi seu aluno, quase foi seu aluno. Você trabalha com pessoas que foram seus alunos. Exatamente. Você encontra lá na frente pessoas que foram seus alunos e hoje são tops na profissão. Você fala, que bacana, né? E quando você está no meio de você trocar lá, você vai trocar experiência com colegas, com alunos. Isso não tem preço. Eu costumo falar que isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Além de amar a docência, é conviver com pessoas divertidas, que além de você trocar informações, né? Lições de vida, né? Você conhece a vida das pessoas, bate papo dos problemas. Você fala mal dos outros. Fala muito mal dos outros sempre, né? Em todo lugar. Quando a gente se reúne, é uma especialidade. A gente devia fazer uma especialidade de falar mal dos colegas. Mas muito legal, professor Arthur. Estamos indo aí pro final do nosso bate-papo. Muito bacana, muito divertido estar aqui. Queria agradecer, professor Arthur, mais conhecido como The King. Se as pessoas não entendem porque The King é rei. É rei, né? Arthur. Se você diz isso, quem sou eu para não dizer? Não, você sabe o quanto que eu tenho admiração pelo trabalho que você faz. Você é um cara muito transparente, um cara muito bacana. Eu tenho a honra de fazer parte do seu ciclo de amizade, eu acho, né? E tem uma admiração muito grande. Tem umas caronas para trocar ideia. As caronas também são boas, né? Para poder falar mal dos outros dentro do carro. Mas eu queria muito agradecer você ter disponibilizado o tempo de vocês aí. Eu sei que é um tempo sagrado, né? E de estar aqui junto com a gente nesse projeto novo aí, Papo de Liga. E queria agradecer mesmo de coração. O microfone do Papo de Liga vai estar sempre à disposição de vocês, como a plataforma também. Então, muito obrigado, professor Arthur, pela sua presença. Espero que você tenha aproveitado também, porque eu aproveitei muito. E que a gente possa desenvolver essa cirurgia pediátrica aí em breve. Sem dúvida. É só a gente tocar esse projeto. Seria mais um projeto, né? Exatamente. Projeto só que não falta. Né? Mas eu que agradeço. Foi muito bom. O papo é sempre agradável. Nós podemos, graças a Deus, no dia a dia, todas as semanas, a gente tem esse convívio. Né? Exatamente. E agora você... dando a oportunidade de deixar ele documentado, agora está melhor fique mais ainda. importante. Nossa Senhora, mas pelo agradeço aí o convite e está sempre à disposição. Quem sabe daqui a alguns anos as pessoas vão recuperar esses vídeos e vão falar, Nossa Senhora! Valeu, muito obrigado. Valeu. E sucesso nesse projeto cada vez maior. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Papo de Liga. Hoje com o professor Arthur, mais conhecido como The King Cirurgião Pediátrico. Encerramos mais um capítulo, né? E aguardamos as próximas ações. Muito obrigado e até a próxima.